Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Matemática com Douglas de Souza. Agora vamos à resolução de um problema, tá, do vestibular da Universidade Estadual do Ceará, que diz assim: as medidas dos ângulos internos de um triângulo são respectivamente 30, 60 e 90. Opa, peraí. Então é um triângulo retângulo, beleza. Então vamos desenhar esse triângulo retângulo aqui, beleza? Então tem um triângulo retângulo, já que tem um ângulo de 90 graus, mais ou menos assim do jeito que eu desenhei. Aqui vou botar o 90. Vou botar o 30 aqui e vou botar o 60 lá em cima, beleza? Tranquilo, professor. Se a medida do maior lado desse triângulo mede 4, bom, o 4, então, é a hipotenusa, beleza? Então, a medida da altura relativa a este lado estou querendo essa altura daqui, ó, beleza. Vou chamar isso aqui de H, por exemplo, tá? Estou querendo H. Beleza. Então, como é que a gente faz para achar H? A gente pode fazer o seguinte: se eu chamar esse pedacinho aqui de A e esse pedacinho aqui de B, note que A mais B tem que dar 4. Beleza? Beleza, professor. Porque A é um pedacinho que junto com B vai ter que dar 4. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar tanto esse triângulo aqui, que são triângulos retângulos, tá? Quanto esse aqui. Vou aplicar alguma relação trigonométrica para achar o A em função do H e o B em função do H. E assim a gente fecha o problema. Então, por exemplo, pegando esse primeiro triângulo aqui, em relação ao 60, o H ele é o cateto oposto. E o A ele é o cateto adjacente, já que o de 90 está aqui. Dentro desse triângulo pequenininho, a hipotenusa seria esse cara aqui, ó. Ah, professor, beleza. Então, dentro daquele triângulo pequenininho ali, em relação ao 60, eu tenho oposto e adjacente. Oposto e adjacente é tangente. Então, tangente de 60 é igual ao cateto oposto sobre adjacente. Tangente de 60 a gente sabe que é raiz de 3. Cateto oposto é o H. Adjacente é o A. Faço o meio pelos extremos, eu tenho que A vezes a raiz de 3 é igual a H, mas eu estou querendo o A e não o H, tá bom? Então, o A vai ser H dividido pela raiz de 3. Preciso agora racionalizar esse cara. Multiplico pela raiz de 3 e raiz de 3. Multiplico por 1, né? Raiz de 3 por raiz de 3 não altera. Então, H sobre a raiz de 3 dividido por raiz de raiz de 3 é raiz quadrada de 9, que é 3. Moral da história, no lugar do A, eu posso colocar H raiz de 3 sobre 3. Mais. Agora vamos fazer a mesma coisa com B. Olhando agora dentro desse triângulo pequenininho, em relação ao 30, o H é cateto oposto, separar aqui, e o B é cateto adjacente. Beleza, professor. Então, eu vou aplicar de novo a tangente. Tangente de 30 é o cateto oposto sobre o adjacente. Tangente de 30, a gente sabe que é raiz de 3 sobre 3. Cateto oposto é o H. Está oposto ao 30. Nesse triângulo pequenininho aqui, tá? H. E a hipotenusa, perdão, e o cateto adjacente é o B. Vou botar um B ali. E agora? Agora eu vou novamente, meio pelos extremos, e vou isolar o B. Então, fico com B raiz de 3 igual a 3H. B é igual a 3H dividido pela raiz de 3. E aí, novamente, eu vou botar essa raiz, racionalizar, tá bom? Ou a gente podia ter feito o seguinte, para ficar mais fácil ainda. Eu vou apagar esse cara aqui e vou fazer o seguinte. Eu noto que aqui o B ficou 3H sobre a raiz de 3, e aqui, se eu não racionalizasse, o A seria H sobre a raiz de 3. Então, ao invés de racionalizar nesse momento, o que eu vou fazer? Vou passar para lá. No lugar do A, eu vou colocar o H sobre a raiz de 3. E no lugar do B, eu vou colocar o 3H sobre a raiz de 3, porque aí o denominador ficou igual. Ah, professor. Ficando o denominador igual, eu repito ele, no caso é o raiz de 3, e soma H com H, dá H com 3H, 4H, igual a 4. Aqui não tem ninguém, coloca 1, né? Faço o meu pelos extremos. 4 vezes o H é 4 raiz de 3, eu posso simplificar aqui. O H, que é o que eu estou querendo, é a raiz de 3. Ficamos com gabarito letra C. Uma outra dica para você resolver essa questão é desenhar o triângulo retângulo assim, ó, de uma maneira talvez não tão convencional. Boto o 30, por exemplo, aqui, 60 aqui estaria o 4 e aqui estaria o H. Uma das perguntas que os alunos fazem é: professor, aqui é 45, 45? Não. Só seria 45, 45 se o triângulo fosse isósceles e a base fosse 4, ou se ele fosse equilátero.
mas equilátero ele não é porque tem um ângulo de 90. Então, o máximo que poderia ser é se ele fosse isósceles, aí a altura relativa à base seria ao mesmo tempo bissetriz e mediana, mas não é o caso aqui. Como é que eu sei que ele não é isósceles, professor? Os ângulos são 60 e 30 e 90. Não tem dois ângulos iguais. Beleza, gente? Espero que você tenha gostado, compreendido. Forte abraço, até a próxima questão. Cheiro no coração. Fui!